Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao A Notícia de Frente desta sexta-feira. Final de semana, chegou, gente? Meu Deus do céu. Esse é um desabafo. Olha só, bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia, sexta-feira, né? Bom dia, musa do jornalismo do Centro-Oeste, Nayara Moura, não é isso? Bom dia, professor Haroldo Arruda Júnior. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Olha, sempre. Esse trem de musa do Centro-Oeste, não sei não, vai sair caro depois. Bom dia, Haroldo. Tá falando a verdade, né? Sim. Ah, não, claro. Chega, tá bom. Bom dia, Nayara Moura. Elogios você não economiza, né? Pode economizar na crítica, né? Mas elogio, né? É sempre muito bom. Numa sexta-feira ainda. Né? Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Uma excelente sexta-feira a todos. Excelente sexta-feira, participe aqui com a gente sempre, seja também um dos nossos comentaristas, participe aqui das notícias porque o programa está recheado de informação para você. E a gente já começa com a notícia de frente falando de vacina. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não aprovou a aplicação da Sputnik V no Brasil. Mesmo assim, o governo de Mato Grosso, junto com outros estados, deve recorrer à Justiça Brasileira para ter direito da compra do imunizante russo. Confira na reportagem. Bom dia. O governador Mauro Mendes criticou a forma como que o governo federal vem enfrentando a pandemia da Covid-19. Eu não posso acreditar, né, que seria um absurdo, seria um desserviço gigante ao país se alguém, seja quem for, jogar contra nós termos mais vacinas aqui em território nacional. O ritmo de vacinação, né, do PNI ele está lento. Os cronogramas apresentados pelo Ministério da Saúde, eles não foram cumpridos praticamente em nenhum mês por diversos problemas. E o que nós queremos é ajudar, né? Nós estamos indo atrás para ajudar. Seria muito tranquilo ficar aqui só criticando ou reclamando. Então nós, governadores, né, vários governadores, estão indo atrás, tentando comprar vacina, né, para ajudar ao país, né, ajudar na retomada da economia, salvar vidas, que é tão importante. Acho que a coisa mais desejada nesse momento em todo o Brasil é ter uma dose da vacina e recuperar a sua liberdade, o direito de ir e vir, poder abraçar, conviver com as pessoas, né, e retomar nossa vida com total normalidade como outrora tivemos. Mauro Mendes disse que os governadores continuam tentando comprar 30 milhões de doses da Sputnik V. O imunizante russo foi reprovado pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância à Saúde, porque tem um vírus que se multiplica no corpo da pessoa imunizada. Eu acho lamentável, gente, porque essa vacina já está sendo usada em mais de 60 países ao redor do mundo. Aqui na Argentina, se eu não me engano, quase 7 milhões de argentinos já foram vacinados. Os resultados estão sendo acompanhados. A lei brasileira diz que 11 agências foram listadas na lei e se uma vacina tiver aprovação em uma delas, seria suficiente para a agência adotar um rito extraordinário e rápido e sério. Infelizmente não foi adotado. Infelizmente, eles buscaram ali muitos mecanismos e eu, como não sou um profissional da área, fica difícil contestar tecnicamente, mas o consórcio está fazendo isso, o grupo de governador está fazendo, tanto no campo jurídico quanto no campo científico também, com apoio, obviamente, lá, né, do Instituto Gamaleia, do Fundo Soberano Russo, que tem todo o interesse, né, em manter essa relação com o Brasil. E eu acredito que todos nós temos interesse. A vacina Sputnik, ela apresenta 91% de eficiência. 91% de eficiência. Maior do que a Coronavac, maior do que a AstraZeneca. E é lamentável, e uma vacina que, né, estou dando exemplo aqui da Argentina, muito próximo de nós, que está usando já em larga escala esta vacina, né, e sem nenhuma notícia de qualquer problema. O governador de Mato Grosso também falou das providências que serão tomadas para o estado receber as doses da vacina Pfizer. Ela exige um nível de temperatura muito mais elevado, em torno de 70 graus negativos. É uma tecnologia muito diferente das outras vacinas que exigem em torno de 8 graus. Então, uma geladeira comum, uma caixa de gelo é necessário para fazer a conservação nessa temperatura.
Agora, com certeza, o governo federal, o Ministério, ele viu esta logística, quem tem, quem não tem, e só estaria, obviamente, mandando para os estados ou para as cidades que têm condição de adotar esta tecnologia ou de ter essa tecnologia para manter nessa temperatura muito abaixo de zero. Nesta sexta-feira, o governo de Mato Grosso publica novas regras do Refis, o programa de refinanciamento de dívidas para contribuintes em débito com o fisco estadual. Nós estamos chamando do Refis da pandemia. Então é um refis bastante generoso, é um refis que vai conceder até 95% de isenção de multa e juro para as pessoas regularizarem os seus débitos perante a Fazenda Estadual. Nesse momento de dificuldade, o Estado não tem interesse em cobrar multa, juro de ninguém. Queremos facilitar a vida do pequeno, micro, médio e grande empreendedor, porque ele vale para todo mundo, ele não é especificamente só para as micro e pequenas empresas, como nós já fizemos alguns outros programas ao longo deste ano. O sistema já foi todo preparado para receber as adesões, fazer parcelamento e, a partir daí, as pessoas construir a sua regularidade perante a Fazenda Estadual. Com apoio técnico de Tarcísio Novaes e imagens de Edilson Paulo, Antônio Carlos Silva para a Notícia de Frente. Obrigada, Antônio, pelas suas informações e... Você queria comentar um pouquinho? Só comentar com relação a essa vacina da Pfizer. Eu não sei se já chegou ou está chegando hoje ainda. O Brasil está recebendo 1 milhão de doses da vacina da Pfizer numa contratação de 100 milhões de doses, né? E o mais importante é a questão do armazenamento. O governo federal comprou 168 super refrigeradores para poder enviar os estados, para que os estados possam armazenar essas vacinas. E só para fazer uma pequena análise sobre um ponto da fala do governador Mauro Mendes, em que ele diz assim, eu não acredito que existem algumas pessoas que não querem vacina num momento como esse. Não, claro, não tem. Em sã consciência, ninguém é contra a vacina, mas o que a gente quer exatamente é uma vacina que seja segura. E eu acho que a Sputnik V, essa Sputnik 5, ela já trouxe muitas dúvidas. A Pfizer é segura. A Pfizer é muito segura. Segura, não é? Sob o ponto de vista de análise... Pena que não quiseram conversar com a Pfizer em agosto, setembro do ano passado, quando tinha a proposta estão dando nos Estados Unidos. De 70 milhões de doses da Pfizer em agosto, setembro do ano passado, e compraram agora as vacinas da Pfizer nas mesmas condições. Nas mesmas condições. Não. Uma pena. Eu sei, professor, que você vai discordar. Não é isso? Você vai discordar. Né? Eu vou discordar. Mas uma pena que o governo... Não, porque é o seguinte, lá na época, não, vem atrás de mim, porque quem quer vender vacina é laboratório. Ou seja, muitas cidades aí pararam a vacinação porque não tem imunizante, né? A Pfizer ofereceu lá atrás, aí o governo falou, não, esse contrato aqui tem cláusulas leoninas, né? Aí o seguinte, aí depois passaram 6 meses, né? 6 meses para comprar a mesma vacina nas mesmas condições. Ou seja, faltou interesse do governo. E compraram por quê? Porque o Congresso Nacional resolveu. Por que é que lá em setembro não foram atrás do Congresso Nacional e falou, olha, tem aqui essa proposta de 70 milhões de vacinas, mas o Poder Executivo está com receio, porque o laboratório não quer assumir responsabilidade nenhuma, quer passar todas as responsabilidades para o governo. O que é que nós fazemos? O Congresso Nacional arrumou a solução agora, há 2, 3 meses atrás. Por que é que não fizeram isso antes? Então é o seguinte, reclamam, por isso que tem lá a CPI da Covid. Tudo bem, tem críticas ao Renan Calheiros, tudo bem, ele enfrenta um monte de processo, enfrenta. Agora é o seguinte, independente das pessoas, né? Independente dos integrantes da CPI, era preciso sim apurar o que aconteceu na forma como foi enfrentada a pandemia aqui no Brasil. As responsabilidades têm que ser apuradas e, existindo culpados, eles têm que ser punidos. Essa que é a verdade. Tanto lá no governo federal, como nos governos estaduais, né? Quem gastou dinheiro da forma como não poderia gastar,
tem que responder por isso também. O grande impasse à época são dois cenários, Lúcio, absurdamente diferentes, né? A época que a Pfizer ofereceu a vacina ao Brasil, ela já estava começando a comercializar a sua vacina nos Estados Unidos, o FDA já tinha aprovado essa vacina lá, mas a Anvisa não tinha aprovado essa vacina aqui. Esse é um ponto importante. Brasil nenhum vai comprar, país nenhum vai comprar em sã consciência uma vacina que não se tem análise do seu órgão regulador. Ponto 1. Né? Servia para o mundo inteiro, mas não servia para a gente. Ponto 2. Não dava garantias nenhuma, garantia zero para quem tomasse a vacina. E continua não dando. E não, agora já dá. Não. O que acontece? Quem resolveu o problema foi o Congresso. Você falou o tempo todo, agora que eu estou tentando colocar... Continue na sua defesa. Continue na sua defesa de quem não quis comprar vacina. Pode continuar. Vamos lá. Pois é. Então, o primeiro ponto é exatamente esse, né? Que não tinha, à época, nenhuma análise metodológica da vacina por conta exatamente da Anvisa. E eu acho que o governo federal foi altamente prudente, né, no sentido de não comprar por conta exatamente disso. Como é que eu vou comprar uma vacina que eu não tenho aprovação da Anvisa, que é o órgão regulador? Você vê o impasse que está acontecendo com a Sputnik V. Então, esse é um ponto muito importante nessa análise, né? E o outro ponto é a questão que eu falei sobre... Até esqueci, estava no meu raciocínio. E o que já que você esqueceu, enquanto você lembra, o que você disse que o governo federal foi altamente prudente, eu vou data vênia, como dizem os advogados. Eu vou tomar a liberdade de mudar o adjetivo. O governo federal foi altamente irresponsável. Lembrei. Não foi prudente, não. Foi irresponsável. Lembrou? Pode falar. Lembrei. E outro ponto foi com relação às garantias, né? A Pfizer não deu garantia nenhuma, não era nem conhecida ainda a vacina nos Estados Unidos, possíveis sequelas, efeitos colaterais, né? E ela já estava vendendo esta vacina para o Brasil. E o Brasil, no escuro, absurdamente no escuro, no próprio contrato da Anvisa, da Pfizer com o Brasil, apontavam que todas os possíveis efeitos colaterais, as possíveis sequelas que poderiam acontecer por conta da vacina seriam de plena responsabilidade do Brasil, né? E o fórum de disputa judicial, caso acontecesse, seria os Estados Unidos. Então, né, no momento não era favorável, em momento algum não se tinha um seguro com relação a isso. O que acontece hoje? Uma vez que a vacina foi aprovada pela Anvisa lá no final do ano passado, o governo brasileiro acabou comprando 100 milhões de doses, que são essas que estão chegando agora, acabou comprando essas 100 milhões de doses. Onde é que o governo federal acabou recuando? Esta semana, por conta de questões de seguro, caso aconteça algumas sequelas efeitos colaterais com relação à vacina, o governo brasileiro depositou numa conta específica nos Estados Unidos 10 milhões e meio de reais como seguro, né, caso aconteça alguma sequela, algum efeito colateral desta vacina. Então, a meu ver, foi todo um processo muito bem elaborado, cauteloso, né, por parte do governo federal na compra deste imunizante. Que eu acho que, quando se fala em vacina, não é como comprar pão no botequim, pão na padaria. Você realmente precisa analisar, ver a questão da vacina, ver se realmente é boa para o país e ter, sobretudo, o aval da Anvisa. E isso, à época, eu só não entendo porque é que eles estão morrendo de medo da CPI da Covid lá no Senado. De onde você tirou isso? Não, que esse... Professor, pode continuar defendendo... Você leu quem? Pode continuar defendendo o governo Bolsonaro do jeito que o senhor quiser. Onde que você tirou isso? Pode continuar batendo palma para a irresponsabilidade. Nós temos, professor, não sei se o senhor viu ontem, nós temos mais de 400 mil mortes no país. Então é o seguinte, não podia se tratar essa pandemia com a irresponsabilidade que foi tratada, né? Eu vou pontuar criticamente, sim. De quem? Vou pontuar criticamente, sim. O senhor pode continuar defendendo o seguinte, né? Faça os seus comentários que eu faço os meus, entendeu? Aqui é o seguinte, nós não estamos um entrevistando o outro. Você dá a sua opinião e eu dou a minha. Você pode continuar defendendo o presidente Bolsonaro do jeito que você quiser, como você faz todo santo dia aqui na Notícia de Frente, né? Esta é a sua posição, de bater palma e de dizer amém. Essa é a sua posição diariamente aqui na Notícia de Frente. Agora, vamos ver lá na CPI o que é que vão explicar, porque esta questão da compra de vacina, já pediram os contratos, né? Já pediram as informações, vamos ver
se o governo federal vai conseguir fazer que essa informação que vai chegar lá no Senado seja essa mesma que o senhor está colocando aqui, essa defesa assim integral, né? Ampla, geral e restrita da postura do governo federal em frente à pandemia. Vamos ver se eles vão conseguir explicar lá que o seguinte, olha, a postura do governo federal não interferiu nesta tragédia de mais de 400 mil mortes no país. Se eles comprovarem isso, muito bem. Parabéns ao governo federal. Parabéns, agiu certinho, né? Não errou, não foi irresponsável, não foi incompetente. Agora, eles vão ter que provar isso, né? E o seguinte, a questão é documento, né? A questão é documento e depoimento. Quem disse que o Eduardo Pazuello foi incompetente? Não fui eu. Não fui eu. Foi o ex-secretário de Comunicação do Palácio do Planalto, amigo de Flávio Bolsonaro, de Carlos Bolsonaro. Foi ele que disse que Eduardo Pazuello foi incompetente na questão das vacinas. Foi ele que falou. Primeiro, só para pontuar o seguinte, eu não saio aqui em defesa de ninguém por várias vezes, inclusive critiquei o governo federal, sob o ponto de vista, inclusive, da postura do presidente Jair Bolsonaro. O que eu faço aqui é tentar ser o mais justo e imparcial possível. Eu dou a minha opinião sobre determinados fatos e eu acho e deixo por conta do telespectador tomar a dele. Eu não invento fatos, eu não interpreto absolutamente nada. Eu não leio outros jornalistas e trago para mim como se fosse uma opinião minha. Eu não faço isso. Eu estudo antes mesmo de poder processar ou desvelar qualquer tipo de opinião. Então, eu não tenho político de estimação. O que eu trago aqui para cá é exatamente uma análise imparcial e o mais justa possível. Tenho dúvidas. Mas vindo de você, para mim, elogio. Enfim, okay. Tá? Vamos embora. Bom, gente, deixa aqui com a participação dos telespectadores. Lúcio nunca vai concordar com o governo do Bolsonaro. Ele só fala mal do governo federal. Nunca vi ele falando uma vírgula do governo Dória. É o Clarim de Várzea Grande. Eu não tenho nada a ver com o governo Dória, né? Quem tem problema com o Dória, né, é quem está preocupado com a sucessão presidencial. Eu não tenho nada a ver com o governo Dória, né? Agora, o seguinte, as ações do governo Dória interferem aqui em Mato Grosso de que forma? Agora, as ações do governo federal interferem e muito aqui em Mato Grosso, não é isso? E aí eu quero só lembrar o telespectador aqui que eu já elogiei, sim. Eu já elogiei o governo Bolsonaro. Por exemplo, o governo Bolsonaro, atendendo o que foi aprovado pelo Congresso Nacional, impediu que a situação do país fosse bem pior do que ela é hoje, se não tivesse, primeiro, o auxílio emergencial, não é isso? Depois, o auxílio para os estados e municípios. Eu falei isso várias vezes aqui no Notícia de Frente, elogiando a postura do governo em relação a isso. Agora, é o seguinte, na minha função, na minha missão de jornalista, é o seguinte, eu não vou abrir mão de pontuar aquilo que eu entendo que não é correto, até para cobrar uma solução. Agora, que já destaquei aqui pontos positivos do governo Bolsonaro, ninguém pode contestar isso. Certo. O desgoverno... Agora, eu não tenho culpa se ele erra mais do que acerta. Vamos a mais participações. O desgoverno Bolsonaro quer boicotar a vacina Sputnik, assim como ele tentou fazer com a Coronavac, sendo que Bolsonaro fazia lives pela internet para falar que não compraria vacina chinesa e que poderia transformar a pessoa em jacaré. Por isso, a CPI da pandemia está sendo realizada para responsabilizar o presidente. Diz aqui o Lucas do Jardim Imperial. É importante pontuar o seguinte, a CPI da pandemia, inclusive foi meu destaque antes mesmo da formulação dela lá no Senado, no Congresso Nacional, ela é importantíssima. Eu não sou contra de forma alguma a CPI da pandemia. Eu acho que é importante investigar exatamente as ações por parte do governo federal nesse enfrentamento da Covid-19. Acho também importante analisar, levantar, investigar o comportamento de governadores e prefeitos com relação a pandemia, né? Agora, o que eu não aceito é você vir com um discurso
de que o governo federal está com medo da pandemia. De onde é que tirou isso? Eu queria saber de onde é que tirou esse tipo de informação. Essa é uma interpretação, do seu ponto de vista, com premissa falsa. Eles tentaram barrar a CPI. Eles tentaram barrar a CPI, professor. Isso é uma interpretação da oposição. Não, interpretação não, são fatos. Agora, contra fatos não há argumentos, professor. Lúcio, não é. Contra fatos não há Lúcio, argumentos. Lúcio, o governo tentou barrar de todas as formas que a CPI fosse instalada. Flávio Bolsonaro chamou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de ingrato. Por quê? Porque diz que Rodrigo Pacheco não foi consultar a família dele para instalar a CPI. Rodrigo Pacheco tinha que consultar a família Bolsonaro para instalar a CPI. Espera aí, mas, Lúcio, é um império isso aqui? Semana passada a Casa Civil não pediu uma série de informações justamente para poder apresentar a CPI da pandemia. A Casa Civil do governo federal. E agora o Palácio do Planalto está mandando... A própria Casa Civil para ajudar a pandemia. Agora o Palácio do Planalto está mandando e-mail, né? Uma secretária do Palácio do Planalto mandando e-mail para os senadores que apoiam o governo, dizendo, olha, é para pedir esse tipo de informação. É correto isso? Não, é correto. Não, eu não vi isso. Não, mas o mundo inteiro viu, o Brasil inteiro viu ontem isso. Eu não vi. O Brasil inteiro, se você não viu... Não, mas então no caso específico da Casa Civil... Não pode, por exemplo, porque aí eu não tenho informação. Você tem, eu não tenho. Aí não tem como... Pois não, mas eu acho que quando o governo, por meio da Casa Civil, pede informações, né, justamente para alguns ministérios, é justamente no sentido de contribuir com a CPI da pandemia, né? E eu não vejo isso nenhum tipo de receio quando você tem esse tipo de atitude. Não, no caso, nessa questão da Casa Civil, eles deram um roteiro mais completo para a CPI, né? O próprio governo deu. Isso, os próprios senadores admitiram. Olha, o que o governo confessou aqui nessa lista é mais amplo do que a gente iria investigar. Olha, mais gente participando aqui, aliás, muitas participações. Lúcio, você fica nervoso. Essa CPI está apenas servindo aos interesses de quem defende a imediata saída do presidente ou o seu desgaste para as eleições de 2022. Não tape os olhos para as evidências. Pare de passar pano para a família Barbalho. 6 governadores estão sendo investigados neste momento. A CPI investiga crime. Cite um praticado pelo presidente Bolsonaro. É o Elcio, do bairro Terra Nova. Quem vai dar essa resposta para o Elcio não sou eu. É a CPI da Covid lá no Senado. E CPI, ela não é aberta nem para condenar, nem para inocentar. Ela é condenada, ela é criada para investigar. Se tiver culpa no cartório, Elcio, se tiver culpa no cartório, tem que pagar por isso. Se não tiver culpa, tem que inocentar. É simples assim. Agora é o seguinte, não precisa ficar na tremedeira, morrendo de medo. Não precisa, entendeu? Você vê só rapidinho. Você vê o quanto que essa questão dos possíveis crimes de responsabilidade, né, cometidos pelo presidente da Jair Bolsonaro, cometidos pelos ex-ministros da Saúde, né, que levaram a um catatal, uma pilha de pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, numa declaração esta semana de análise prévia de Arthur Lira no Congresso Nacional, ele já disse que todos os pedidos, em sua maioria, são inúteis. São inúteis porque não tem fundamento algum, né? Quer dizer, muitas vezes as pessoas acabam criticando determinada ação sem conhecer exatamente o teor desta ação e qual é o conceito jurídico de um crime de responsabilidade e imputam ao presidente da República ou a um ministro da Saúde, que seja, algo que ele não cometeu, né? Ou que estão querendo que, de certa forma, empurrar junto à imprensa, muitas vezes, né, algo que ele não cometeu. Então, essa análise toda que a gente vem acompanhando e vem vendo. Eu acho que se cometeram crimes de responsabilidade, devem ser punidos, tanto o presidente da República como governadores e prefeitos. Agora, o que não pode é você criar uma situação falaciana, na maioria das vezes, para poder empurrar uma culpa que muitas vezes não existe. Vamos a mais uma para a gente encerrar esse assunto. Bom dia, bancada Lúcio. Por que o governo federal fala em garantia se o mesmo não se garante? Sempre tem alguém atrás dele para repetir os argumentos. Professor Haroldo, para com a rasgação de casaca. Normalmente essa expressão aí é rasgação de seda, não é isso? É rasgação de seda. Bom, para mudar de assunto? Não, pode responder. Essa foi para o Haroldo, pode responder. Eu já disse por várias vezes, né, por mais que pareça que eu tenha essa tendência, vamos dizer assim, né, a defender o governo federal, não, eu só não deixo prevalecer aqui. Você não defende? Não. Parece, mas não é. Não, eu tento, veja bem, eu não quero que se cometa injustiça. Né? Eu sempre fico do lado da verdade que pelo menos eu acredito que seja esta a verdade. Se você me convencer com argumentos
com premissas verdadeiras e que realmente eu estou errado, eu volto atrás, refaço a minha opinião, refaço a minha análise e desvelo uma nova opinião. O que eu não faço é ficar, de certa forma, abraçado, né? Muitas vezes com premissas falsas, premissas que foram criadas, fake news muitas vezes, para poder justificar um fato. Porque o que eu percebo na maioria das vezes é assim, o problema não é a vacina, o problema não é imunizante, o problema não é a pandemia, o problema não é nada disso. São motivos que são criados, né, por fora, muitas vezes, para derrubar um presidente da República. Para derrubar um presidente da República, para desmerecer o trabalho do ministro da Saúde. Tudo justifica, não se acha absolutamente nada bom, nada positivo por parte do governo federal. Eu acho que isso está errado. Tem problemas? Tem, não são poucos? Não. O comportamento do presidente da República é ruim? É. O comportamento dele enquanto presidente é ruim, não é bom. Deveria usar máscara, evitar aglomerações. Isso aí eu já deixei claro para vocês isso. Agora, o governo Bolsonaro, o governo em si, os ministros, né, tem feito um bom trabalho, principalmente com relação ao combate à corrupção. Sabe? Tem feito um bom trabalho com relação ao enfrentamento à Covid-19. Tem feito um excelente trabalho na região nordeste do país. Isso é perceptível. Isso é perceptível, a gente não pode ser injusto nesse sentido. Então, a minha análise é nesse ponto. Uma informação aqui sobre ainda a vacina da Pfizer é que o Hospital Geral vai formalizar um empréstimo de Ultra Freezer e Cuiabá deve receber a vacina da Pfizer. Refrigerador chega até menos 86 graus e tem capacidade de 486 litros. Então, o Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá, o HG, vai formalizar esse empréstimo aí para Cuiabá de um Ultra Freezer, que então a capital vai poder receber as vacinas da Pfizer. Notícia boa. Eu tenho duas notícias aqui que são muito importantes. Uma eu vou falar agora e as duas se referem ao agronegócio. Aliás, as duas se referem aos barões do agronegócio. A primeira é o seguinte, acredito até que vai servir para subsidiar o deputado estadual Lúdio Cabral, que ele se bate muito em cima dessa questão aqui, dos agrotóxicos. O Tribunal Regional do Trabalho viu exposição, é uma matéria aqui do Mídia News. O Tribunal Regional do Trabalho vê exposição de funcionários a agrotóxicos e condena a Bom Futuro. A empresa é comandada pelo mega empresário da imagem, né? E o grupo descumpriu normas de segurança. Olha só o absurdo, né? A multa aqui foi de R$200 mil. E aí, na decisão aqui diz o seguinte, as obrigações impostas à empresa se referem, olha só o absurdo, se referem ao fornecimento de equipamentos de proteção individual, EPIs, não é? E de vestimentas adequadas aos trabalhadores de áreas de plantação que estão expostos a agrotóxicos e produtos afins e a capacitação de empregados quanto ao uso correto dos dispositivos. E aí, na decisão aqui, na sentença, é colocado o seguinte: ao arbitrar o valor da indenização por dano moral coletivo, pontuou que a quantia a multa foi de R$200 mil, leva em consideração a função compensatória e a capacidade econômica da empresa em questão, que atualmente mantém o título de maior produtora individual de soja no mundo e maior produtora de algodão do Brasil. E aí o seguinte, o funcionário estava lá, pelo que diz a decisão aqui, sem nenhum equipamento de proteção, totalmente desprotegido. Espera aí, o pessoal ganha bilhões de reais, bilhões de dólares e não cuida do profissional, do trabalhador que está exposto ao veneno dos agrotóxicos. Tem que ser feita alguma coisa. E aí, a indenização a ser fixada, além da compensação pelo dano moral ensejado, deve também traduzir o caráter pedagógico na sua aplicabilidade. Ou seja, olha, nós estamos ensinando você, barão, que você não pode mais fazer isso com os seus trabalhadores, né? Eles precisam ser respeitados, precisam ser protegidos. E aí continua, no sentido de inibir o ofensor,
olha aqui, de inibir o ofensor na continuação de sua conduta ou mesmo incentivá-lo a proceder de acordo com o direito, evitando que tal procedimento possa ocorrer com outros trabalhadores. É isso. Né? Quer dizer, é uma decisão importantíssima, importantíssima, e como diz aqui a sentença, é pedagógica para ver o seguinte, se o pessoal aprende, né? Aprende, o agrotóxico é perigoso, oferece risco à vida dos trabalhadores. Muito. E aí, os trabalhadores não serão protegidos? É isso? E essa daí é a grande briga do deputado Lúdio Cabral. Ele disse o seguinte, olha, se taxar um pouquinho o agrotóxico, vai ter dinheiro para isentar os aposentados dos 14% da Previdência. E aí, não pode isentar o agrotóxico? Mas aí é o seguinte, mas o trabalhador lá que tem que lidar diretamente com o agrotóxico, não tem proteção? Não tem EPI? É isso? Tem que ser responsabilizado. Se eles fazem isso, é uma grande empresa que emprega muita gente, tem que ser responsabilizado. Não sou eu que estou dizendo isso, Não, é o sim, Tribunal sim. Regional do Trabalho. Os equipamentos de proteção são Essenciais. fundamentais, né? A Essenciais. gente sabe que esses produtos são usados e a gente sabe como que funciona aqui nas lavouras, não só de Mato Grosso, mas do Brasil inteiro. Que para manter uma lavoura desse tamanho tem que se usar, mas tem que se garantir a proteção para os funcionários. Isso sim, primordial. Primordial, sem dúvida alguma. E geralmente os problemas ligados a agrotóxicos, eles aparecem muitos anos depois. Sim, sim. Né? Inclusive até numa cidade, né? Até em cidades que as pessoas estão distantes aí das lavouras. Bom, deixa eu saber os destaques de vocês para hoje. Qual que vai ser o seu, Haroldo? A polêmica da Sputnik 5, Sputnik V, né, Verônica? Né, Nayara, Lúcio, né? Pensando, Verônica. É isso, Verônica Raquel. Olha, Verônica Raquel. Você é onipresente, Não Verônica sai do meu Raquel. pensamento. Acho que ele queria a Verônica Raquel aqui, hein, Lúcio? Verônica Raquel não sai do meu pensamento. Que ela fala, É que todos pensamos nela, não é isso? Todos Não, pensamos opa, nela. E olha, todos. Verônica, sempre com muito carinho, tá? Não pensa outra coisa. Depois do veto da importação da vacina, né, houve uma movimentação muito grande, inclusive do fundo russo, acusando a Anvisa de mentirosa, né? E criou-se uma polêmica muito grande com relação, em volta desta vacina. Eu vou falar um pouquinho sobre isso e as consequências disso. E o seu destaque, Lúcio? Meu destaque é o seguinte, é que está cancelada a compra do jatinho de 8.400.000 reais. E sabe quem cancelou? Quem cancelou foi o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, a ministra Maria Tereza de Assis Moura. E o seguinte, olha, teve direito a um puxão de orelhas, uma bronca, mas uma bronca dura, sabe em quem? No Poder Judiciário de Mato Grosso. A ministra falou, olha, escuta aqui, vocês acham que o dinheiro que foi recuperado da corrupção, vocês é que decidem o que vão fazer com esse dinheiro? Negativo. Vocês não podem fazer isso. Essa bronca aí, direto para o Tribunal de Justiça, para o Poder Judiciário. Quer que o Poder Judiciário, ele queria o quê? Usar o jatinho também? É isso? Não ficou claro isso aí. Não, ficou sim. Para a ministra ficou claro. Não ficou claro para que o judiciário ia usar o avião, isso que eu estou dizendo. É porque ele liberou dinheiro só para comprar o jatinho. O que a ministra dá a entender aqui é isso, né? Que não pode ter. Era uma parceria. Aí eles chamam isso de compensação, né? Aham. Entendeu? Compensação. Né? Chama de compensação, né? Eu te dou isso, você me devolve aquilo. Será que é por aí? Gente, bom, vamos detalhar. O aquilo pode ficar lá para frente, né? Certo. Vamos para o intervalo, então, só para destacar aqui que tem muita gente também falando sobre essa questão do agronegócio. Nayara, fala para o Lúcio que Eraí Maggi é o mesmo que pagou a multa de R$1 milhão para o Internacional. Pode usar o jogador do Flamengo, Rogério, do Residencial Cochipó, mas foi o... Foi para o Internacional, né? Mas eu esqueci o nome, não foi o Eraí, foi o... Foi o Elusmar. Elusmar. Que deu R$1 milhão para o jogador poder participar de uma partida. E aí é o seguinte, nós temos milhares de pessoas morrendo de fome e eles não têm coragem de tirar
R$1 do bolso para oferecer, para poder contribuir com esse momento de tanta dificuldade. Eles tiram da porteira para dentro. Eu quero saber da porteira para fora, né? Bom, agora 6h41, vamos para o nosso primeiro intervalo. Na volta tem mais a notícia de frente. Vamos falar também da taxação do sol. Isso mesmo, gente, taxação do sol. A gente já volta.